Agora, pessoal, deixa eu mudar um pouquinho de assunto. O Tribuna Amanhã coloca hoje em discussão um dos assuntos que viralizaram aí nos últimos dias nas redes sociais. A adultização infantil. É a superexposição de crianças, adolescentes com vídeos na internet. Quem trouxe esse tema à tona, tá aí, ó, foi o influenciador Felca. Em um vídeo, ele denunciou a erotização infantil, essa superexposição nas redes sociais, com dancinhas sensuais, crianças usando roupas curtas, todas apareciam nas redes de um outro influenciador, o Ítalo Santos. Ítalo Santos tem milhares de seguidores, sem precedentes o alcance desse cara. Tá aí, ó, esse é o Ítalo Santos. Depois de toda essa polêmica, Ítalo teve a conta do Instagram, outras contas também banidas, estão fora do ar. Vamos entender melhor um pouco sobre isso na reportagem. A exploração de crianças e adolescentes. Se ela quiser, eu fico agora até. Oi! Situações do dia a dia usadas para erotizar menores de idade, ganhar seguidores e muito dinheiro com a monetização dos vídeos que produz. Eu nem imaginava sair do Brasil. Mas o quê? Camila. Danças, banhos com pouca roupa, festas regadas a bebidas e interações explícitas de cunho sexual. Situações constrangedoras, sob o olhar de adultos. Tudo para publicar um reality show na internet. Já tem um tempo que esse cara aqui, o Felca, tem usado o grande espaço que conquistou como youtuber para fazer denúncias. Foi ele quem trouxe à tona os vídeos que expõem a sexualização de crianças e adolescentes. Material produzido e divulgado por Ítalo Santos, influenciador que só no YouTube tem mais de 7 milhões de seguidores. O vídeo de Felca já soma cerca de 30 milhões de visualizações e muita indignação. O Ministério Público da Paraíba confirmou que investiga 2 denúncias contra Ítalo, que envolvem a proteção de crianças e adolescentes e que estão sob sigilo. Toda vez que uma pessoa adulta se utiliza de crianças, adolescentes, para angariar recursos e lucros e se ver rico com estas situações envolvendo pornografia infantil, aliciamento de menores para estes fins, as penas deles são absolutamente agravadas. Pois é, isso é muito sério, né, pessoal? E quando a gente vê esses vídeos com milhares de visualizações, né, a gente fala, tá todo mundo feliz, tem gente que fala, né, parece uma brincadeira, essas crianças estão ali porque os pais deixaram. Isso é um absurdo completo. Como é que nós, pais, mães responsáveis, né, a família como um todo, como é que a gente deve agir? Como é que está o controle da utilização da internet aí na sua casa? Vamos conversar agora com a Ednete Rosa. Ela é doutora em família, desenvolvimento infantil, psicóloga, professora da UFES, uma autoridade no assunto. Obrigada pela presença, Ednete, bem-vinda. Obrigada, Bruna, pelo convite. Vamos explicar para quem está em casa, porque tem muita gente que está ouvindo falar sobre Felca, sobre Ítalo Santos, sobre adultização infantil e não está entendendo o que está acontecendo. O que é adultização infantil, Ednete? Vamos explicar de maneira prática para quem está em casa. Então, adultização significa você expor a criança a comportamentos, a linguagens, ambientes que são inapropriados para a idade dela, né? Até mesmo, às vezes, as expectativas que os pais têm da criança que não correspondem àquela idade, né? Uma idade que é preservada, deveria ser preservada para outras expectativas, outros investimentos. Qual que é a diferença entre a gente ver uma criança ali na internet, ou um adolescente, numa situação infantil e ela sendo adultizada, vamos dizer assim? Porque hoje tem muita criança e muito adolescente trabalhando com a internet também e com o aval dos pais, inclusive. Não deixa de ser um trabalho infantil, né? Sim. Ela deixa de fazer outras atividades importantes, né? Como brincar, ir para a escola, né? Algumas crianças têm prejuízos até na vida escolar. Sim. Por conta dessa ocupação do tempo com atividades que não são próprias para a idade dela.
não é? Exatamente. Então, a diferença de um vídeo, na verdade, assim, o que esse influenciador chama a atenção é o uso inapropriado dessas imagens. Muitas vezes os pais permitem, ou até mesmo são os pais que divulgam, né, vídeos que supostamente são inocentes, mas a mídia pode, né, a internet pode manipular essas imagens e trazer um prejuízo muito grande para as crianças. Pois é, ficou até comprovado que muitos desses vídeos têm comentários ali aparentemente ocultos de toda uma rede de pedofilia por trás, né? Eles vão comentando emojis, parece que estão ali comentando carinhas, e quando você vai ver, na verdade, tem toda uma rede de pedófilos mesmo, interessados nesses conteúdos. Exatamente. E aí é oferecido, né, às vezes pela própria família, né, esse conteúdo que vai ser usado, né, para o consumo, porque isso é um consumo, né, de imagens, é um consumo do corpo da criança para sustentar essas redes de pedofilia, para sustentar, às vezes, até esse negócio, né, acaba sendo um negócio, que, na verdade, é o terceiro mais lucrativo, né, a nível mundial. Meu Deus, é um absurdo completo. Agora, a gente está falando de um caso ali específico, né, o Ítalo Santos, fazia uma exposição, é surreal o que ele fazia. Né? Todas as crianças e jovens, adolescentes viviam ali juntos, numa mansão, muitas com autorização dos pais para estarem ali naquela situação. Né? E quando a gente fala, a gente se pergunta, cadê os pais? Né? Que é a primeira pergunta que a gente faz, cadê os responsáveis? Nesse caso ali, né, doutora, eles estavam com a permissão dos pais, né? Como é que fica nesse caso? Sim, então, toda criança e adolescente, ele está sob supervisão e responsabilidade dos pais, né? Então, os pais devem ser cobrados por essa exposição, quer dizer, é um ato errado, é um ato de violência contra a criança, contra a infância dessas crianças, né? Essas crianças são expostas de uma forma que não há controle do que se vai fazer com essas imagens, então, uma vez colocada na rede, você não tem mais domínio, né, disso aí. Então, muitas vezes a intenção ela é financeira, né, a motivação é financeira, ou mesmo de exposição, do sucesso, né, porque há uma cultura em que as pessoas estão buscando like, buscando reconhecimento, né, e isso tem um prejuízo enorme para a criança. Então, muitas vezes, os próprios pais são as pessoas mais próximas e elas são a primeira instituição, as primeiras pessoas que devem proteger a criança. Não é uma responsabilidade só da família, sabe? Há uma responsabilidade também social e governamental também, né? Porque o poder público precisa monitorar, precisa punir e precisa proteger as crianças e adolescentes. Mas vamos dizer assim, quem vai de fato fazer ali no dia a dia é a família. Com certeza. Então esse núcleo familiar que deveria proteger está, na verdade, expondo essa criança, né? Muitas vezes estimulando, como você falou. Né? E muitas vezes também acaba sendo irreversível depois, porque os danos causados, eles são irreversíveis para a vida inteira. A criança vai ter que saber lidar com isso, mas essa história não é apagada, né? O que ela viveu não tem como voltar atrás e desfazer. Então, ela vai ter que trabalhar com esse conteúdo em toda a sua vida. E a gente está falando de registros que são expostos e que ficam para o resto da vida ali na mão de centenas de pessoas abertos. Agora, e as plataformas? Né? Elas também têm muita responsabilidade nessa história, né? Tem responsabilidade quem produz os vídeos, quem consome esses vídeos, né? E quem deveria monitorar, né, essas informações que são passadas, principalmente com crianças e adolescentes. E esse ano a gente completa 35 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, né, que é um instrumento que foi super importante para justamente traçar políticas, parâmetros para a proteção da criança e adolescente. Então, expor a criança é um crime, né? E principalmente quando se filma a criança sem que ela saiba, sem o consentimento. Às vezes também a criança cai, né? Cai nesse golpe aí de você filmar a criança e depois usar essa imagem indevidamente. E há manipulações, né? Você pode tirar roupa, colocar coisas na imagem. Artificial hoje é assustador, né? Exatamente. Então, assim, crianças que são mais vulnerabilizadas, né?
pelo esse comportamento familiar, são as crianças que mais ficam sendo vigiadas por pessoas que são violentadores ou mesmo pedófilos, né? Porque as estatísticas mostram que os crimes sexuais são cometidos por pessoas próximas. E por que são por pessoas próximas? Porque é quem mais tem informação dessas crianças. É verdade. Então, o crime sexual ele não acontece de uma hora para outra. As pessoas, os pedófilos e os agressores sexuais vão monitorando a vida dessa criança e quanto mais exposta essa criança, menos protegida ela está e mais facilidade terá, né, o crime de acontecer dessas crianças. Olha que fundamental que a família esteja atenta a isso. A gente vai conhecer agora, doutora, a Anne Kelly. Ela é mãe de 3 filhos e ela é bastante rigorosa com esse controle das crianças dela dentro de casa, o acesso nas redes sociais, do que eles estão jogando, com quem eles estão falando. Ela compartilhou um pouco como é que funciona dentro da casa dela. Ótimo. Vamos ouvir? Sou Anne Kelly, de Campo Grande. Eu tenho 3 filhos. A Emily Maria, de 18 anos, o Davi Roque, de 10 anos, e o Isaac Emílio, que vai completar 5 anos. O Davi, ele tem celular. O celular dele é monitorado por mim. Eu tenho um aplicativo no meu celular que qualquer joguinho que o Davi vai baixar no celular dele, eu consigo monitorar ele. Baixar joguinho, o tempo, ele tem um limite que ele pode ficar no celular. Véspera de prova, o Davi, ele não entra no celular. Ele tem um computador que ele joga alguns joguinhos que é um acordo que foi feito entre eu e ele, que eu conversei com ele. Ele só pode jogar joguinhos no computador com amigos. Proibido fechar a porta de quarto, não pode. Então eu sempre estou ali. E eu converso muito com o Davi, converso muito com o Isaac. Mesmo Isaac sendo pequenininho, eu converso com eles. Por quê? A gente vive num mundo com muitas armadilhas, muitas. Então, assim, questão de acesso a redes sociais, eu evito colocar fotos do Davi, colocar fotos do Isaac. Eu coloco, mas eu evito. Obrigada, Anne Kelly, por compartilhar aí como é que funciona na sua casa. E é isso, né? Que interessante que ela falou que evita colocar as fotos dos filhos, porque acaba que, sem querer, sem perceber, a gente coloca ali, às vezes, uma foto numa praia, numa situação em casa. Isso é um perigo, né? Isso é um perigo. E ela falou uma outra coisa importantíssima, que é você monitorar e criar as regras junto com a criança, porque a proibição em si, né, ela pode causar uma curiosidade ainda maior da criança, né? Tentativa de fazer escondido. Então, criar regras e combinações com a criança de horário, né, e monitorar com quem essa criança está interagindo na internet é o melhor caminho. Esses joguinhos, né, que é online, você joga com outros, é também perigoso. Sim. Agora, as consequências que ficam para essas crianças que têm fotos expostas, que estão nessa situação de vulnerabilidade, a senhora já falou que é muito difícil a gente reverter, são registros que ficam para sempre. Sim, né? Sim, porque a criança ela está num momento de formação de autoconceito, formação da identidade dela, formação até da noção de bem-estar, né? Então, se ela tem roubado esse período que é propício para isso e, na verdade, preenchido com outro conteúdo, então a criança vai ter uma imagem distorcida dela, porque ela vai sempre estar preocupada com o que o outro acha dela, com a avaliação que ela vai ter do outro, não é? E esse conceito de bem-estar que fica muito atrelado a essa entrega rápida de felicidade, né, que a internet oferece. Então, ela vai crescer um adulto que pode entrar em relações tóxicas, porque ela vai ser uma pessoa que sempre vai estar preocupada em fazer o outro, né, atender aos desejos dos outros, né? Então, há esse prejuízo para ela nessa formação da identidade dela. Então, vai ser um adulto provavelmente ansioso, deprimido, preocupado excessivamente com a imagem, né? Sempre preocupado com a aprovação social, né? E isso é uma fragilidade muito grande para a pessoa nos seus relacionamentos. A gente está falando de crianças que estão deixando de fazer coisas de criança. Exatamente. Né? Estão tendo uma fase da vida que não volta, né? Estão perdendo a infância mesmo.
Estão sendo criadas num ambiente artificial, né? E a vida real não é artificial. A vida real tem outras coisas que ela não vai saber manejar no dia a dia dela no futuro. Pois é, a gente vai ouvir também rapidamente a delegada, né? Ela esteve aqui ontem no Tribuna Notícias, segunda edição, falando justamente da exploração sexual infantil, que é um crime, que muitas vezes é o que a gente está vendo aí aberto nas redes sociais. Vamos ver o que a delegada falou sobre esse assunto, gente. Roda aí. A exploração sexual, ela é tida como um meio de utilização de criança ou adolescente mediante uma troca de uma vantagem, de um dinheiro, de algum favor. E no ambiente virtual, como a gente observa muito hoje em dia, principalmente através de pornografias infantis, em que o corpo daquela criança ele é usado como uma mercadoria. E aí a gente vê fotografias, vídeos em que pessoas armazenam, compartilham em grupos. Então, isso acaba sendo um crime, ele é tipificado e busca justamente essa punição de quem comete esses crimes. Por isso que é importante a gente, percebendo, denunciar e não se calar. Faz a denúncia à polícia, denuncia a plataforma, né? Não é passar pelo conteúdo e fingir que não viu. Né? Agora, doutora, que recado para a gente finalizar aqui a nossa conversa, que renderia muito mais, é um assunto muito importante, que você deixa para quem está assistindo o Tribuna amanhã, pais, tios, enfim, responsáveis, que têm crianças e adolescentes em casa. Que recado que fica para essas famílias diante de um assunto que veio à tona e que é tão importante, necessário da gente discutir? É a responsabilidade, né, com a vida de uma criança. Então, os estudos já mostraram que o ideal mesmo seria que uma adolescente só recebesse um celular em sua mão aos 13 anos de idade. É um estudo robusto que saiu agora, que mostra que é a partir da idade que a criança tem um pouco de noção do que é certo, o que é errado, de onde pode, né, se inserir ou não. Então, assim, pais, deem o mínimo possível, né, de acesso a essas redes sociais, monitore, converse o máximo possível e crie normas, né, para o uso dessa rede social. Tem que ter regra. Tem que ter regra e combinada, né, criada junto com a criança, que ela possa participar para ela entender o motivo pelo qual ela precisa diminuir a exposição nas redes sociais. E saber com quem essas crianças estão andando e interagindo no seu dia a dia na internet. Proteger a infância significa dar condições para que ela possa viver, né, todos os conteúdos e todas as oportunidades que a infância precisa. Brincar, estudar, interação com a família, né, jogos com a família. Quanto mais tempo junto com essa criança e mais valores, né, a família puder passar, mais ela vai colher bons frutos, né, no futuro. Com certeza, a gente conversou com Ednete Rosa, doutora em Família e Desenvolvimento, psicóloga, professora da UFES, dando uma aula aqui para todos nós, né? Obrigada, Ednete, pela entrevista. Fica o convite para uma próxima já. Joia. Muito obrigada, prazer. Valeu, bom dia para você. Tchau.